profeta diz que ela começou a pensar em Isaías, capítulo 9, verso 6, que nós conhecemos, e diz que um menino nos nasceu, e ela começou a meditar sobre isso. Capítulo 7, verso 14, diz assim, portanto, o mesmo Senhor, nós conhecemos essa escritura, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dá luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Ela começou a pensar sobre isso, na escritura, que tinha sido pregada, e aí ela vai pensando, como seria esse menino que nasceria, que Isaías 9, verso 6 fala, que um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que menino poderoso seria esse? Quem seria essa mulher tão agraciada? Talvez no pensamento humano, ela pensasse, daqui de Nazaré não pode ser. Porque o próprio Natanael, quando foram chamar ele, que disseram que tinham achado o Messias que vinha de Nazaré, ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nem boa fama tinha aquela cidade. Provavelmente seria alguma mulher, sei lá, talvez uma jovem filha de um sacerdote, alguém de importância, lá de Jerusalém, era onde os anjos visitavam, não me imaginaria um anjo em Nazaré dando uma palavra dessa para alguém tão simples como Maria. E aí aquela jovem ali pensando, eu fiquei imaginando ela pensando, olha, aonde será, quem será essa mulher, que Deus se agrada tanto dela, que Ele vai colocar dentro dela o Salvador. Tem alguém aqui que Deus colocou dentro o Salvador? Talvez essas não pode ser, eu sou muito simples, moro numa cidade mal falada, ninguém dá nada por mim, mas Deus se agradou e colocou dentro dela o Salvador. E Deus se agradou de mim e de você e colocou dentro de mim e de você o Salvador. Aquele príncipe que ia nascer, aquele Deus poderoso, aquele Deus todo-poderoso que venceu a morte e o inferno, está dentro de você. Não é no pregador, não, é dentro de você, está no pregador também, mas está em você. Aquela cidadezinha desprezada, aquela terra que ninguém dava nada, olha, não vale nada, é uma cidade que não vem nada de bom, talvez olhavam para você e diziam isso. Mas Deus se agradou e colocou dentro de você o Salvador. Porque você creu na palavra como Maria creu. Então ela foi, o profeta diz, ela foi ao poço tirar água, levantou mais cedo, porque aqueles pensamentos estavam na mente dela. Disse, mas o que é pior de tudo, ele disse, é duro saber que muito mais mulheres foram ao poço aquele dia. Mas nenhuma delas estava com a mente nas Escrituras, com a mente em Deus. Cada um tinha sua preocupação. Eu fiquei pensando, e isso me segurou um tempo, porque ela podia dizer, mas eu sou tão simples, eu sou tão pequena, mas sabe que Deus esconde-se e revela-se em simplicidade? E sabe por que nunca reconheceram Jesus? Porque era simples. Como é que é reconhecer um homem daquele? Se nós vamos para Isaías 53, ver o que a Bíblia diz sobre Jesus quando ele viria. Ele era simples demais para as pessoas olharem e dizer que tinha Deus ali dentro. Talvez você seja simples demais para alguém reconhecer que tenha Deus aí dentro, mas tem. É esse Deus que te sustentou até agora. Aí ele diz assim, no 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Como é que o povo ia dizer, esse é Deus? Não tinha parecer, não tinha formosura, nada atrativo para desejar. Mas era Deus. E aí, ele continua, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Como que as pessoas olhariam para um homem daquele e diziam: é o Messias prometido, aquele que vai trazer paz entre os reinos, que tem um reino eterno, que dura para sempre, que não vai... Jesus, esse aqui que nós estamos lendo. Mas Deus faz assim. Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega aquela coisa bem simples e coloca Deus ali para que os grandes estudiosos e entendidos não vejam. Mas há um povinho que é amigo de Deus, que tem o Espírito Santo como amigo, que ele se revela para esse povo. As pessoas te chamam de louco, mas você olha e diz: não, é Deus ali. Nós não podemos deixar passar por alto Deus no nosso dia a dia, na simplicidade, almejando falar comigo e com você durante o dia todo. Às vezes nós fazemos um quadro na cabeça, irmãos, que Deus tem que falar comigo aqui na igreja, mas às vezes Ele quer falar com você lá dentro da casa, lá no seu trabalho, mas nós estamos ocupados demais para poder Deus chegar perto, sabe? E o diabo tem muita coisa para distrair o povo, sabe? A política, vamos dizer, está acabando, tá? Agora tem Copa do Mundo e tem gente que gosta e vai, e como é que Deus vai chegar e falar com a pessoa? Ele está ligado no resultado da política, no que deu o jogo e não sei o quê. Não pensa na Escritura. Mas se você está meditando na Escritura, Jesus começa a se aproximar de você. E quando você está lendo a palavra, Ele começa a falar com você. Aí você começa a entender o que Deus quer de você. Mas tem muita coisa. Eu disse esses dias, irmãos, e eu digo isso por experiência própria. Deus tem que dar um chacoalhão, teve que me dar um chacoalhão para mim parar e entender. Você já parou para notar, irmãos, que assim, ó, o diabo ele oprime as pessoas. Ele tenta afastar você o máximo que pode da palavra, e os problemas vêm porque toda caminhada tem problema. Aí o que acontece? Se você chegar na sua casa, no trabalho, cansado, o irmão Marcos estava pregando esse dia falando de anrão. Chegava cansado e ia orar, às vezes nem jantar, o profeta falou que não jantava, porque ele queria uma libertação. Mas sabe o que o diabo tem hoje para mim e para você? Um app de vídeos curtos. 30 segundos cada vídeo para mim dar risada e esquecer dos problemas. E a gente dá muita risada, eu já dei muita risada. Aquela pressão vai embora, na hora. Mas o problema não foi resolvido. Deus não quer vir e apenas fazer você esquecer do problema, Ele quer resolver o teu problema. Porque quando Ele chega, Ele diz: paz seja convosco. Então todas as coisas que nós fazemos é necessária e é boa, mas tem uma que nunca pode ser tirada de mim e de você. E essa é a palavra. Porque a Bíblia diz que passará céus e terras, mas a palavra de Deus não vai passar. Eu sempre gosto de lembrar daquele homem de cor que disse para o profeta: eu prefiro estar na palavra do que estar no céu, porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Sim, eu me preocupo com as coisas, com os meus afazeres, e você também, mas tem uma coisa que é o principal, que não pode ser tirada, e esse é Cristo na minha vida e na sua vida. Agora, o mais interessante é que quando o anjo disse para ela: olha, você vai ter um filho, ela não ficou esperando. Acho que eu vou na farmácia fazer um exame, ver se eu estou grávida. Vou esperar fazer. Ela saiu correndo e foi contar. Foi visitar a Isabel, diz: Isabel está grávida, eu vou lá contar para ela que eu também estou. Isabel estava no 6º mês, o anjo tinha falado, ela saiu correndo. Ela não esperou a evidência. E o profeta diz: você não tem que esperar a evidência, irmão. Você não tem que esperar. Se Deus disse que fez, você tem que começar a agradecer que Deus já fez. Você não tem que esperar ver se, acho que passou, agora eu vou. Não, você tem que dizer: Deus já me deu. Foi isso que Maria fez. Ela saiu correndo e disse: eu vou contar para Isabel que eu também vou ter um filho, porque ela está grávida. Ela não esperou a evidência, nós esperamos demais. Nós esperamos ver se vai acontecer para depois nós começar a agradecer. Mas Deus, Ele quer esse tipo de fé, diz o profeta, que você agradece antes de ter acontecido. Abraão chamou as coisas que não eram como se já fossem, a Bíblia diz. E você começa a dizer: Deus já me deu. E as pessoas vão olhar para você é louco, não tem problema, Deus já me deu. E quando você tiver com a bênção na mão, vai calar a boca do inimigo e pronto. Mas você já
Pela fé você já tem ela. Pela fé você já foi curado. O profeta disse, quando ela chegou e disse, olha, espere, eu quero te contar uma coisa, Isabel. O anjo me apareceu e disse que eu vou dar à luz a um filho e o seu nome será Jesus. Aquele bebê estava morto no ventre de Isabel, disse o profeta. Mas a hora que ela mencionou o nome de Jesus, o bebê ressuscitou. Irmão, não interessa se você está morto espiritualmente. Ao mencionar o nome de Jesus, você ressuscita. Ele te ressuscita para dar glória a Deus para Ele. Pode estar adormecido, quando Jesus chega é para ser glorificado. Aquele menino ressuscitou para dar glória a Deus, que o Salvador estava no ventre dela. Mas ele não ressuscitou para morrer depois, ele ressuscitou para ser um profeta. Deus não te chamou, irmão, não te tirou lá do mundo de nós estávamos mortos em ofensas para chegar aqui e morrer de novo, não. É para você ser um profeta. Eu um profeta, sim, quando você prega a palavra você está profetizando. É para você levar a palavra, é para você dar testemunho de Deus. E não interessa a condição que a pessoa chegue, Deus vai lá e faz a obra. O nome de Jesus mencionado a primeira vez ressuscitou uma criança. O que Ele pode fazer para mim e para você? Porque aquela mulher creu e ela nem com a barriga grande estava. Ela não estava mostrando, mas ela disse, eu vou dar à luz. Quando ela disse assim, aquele menino saltou para dar glória a Deus para Jesus. Foi o primeiro encontro da palavra com o profeta. Sabe, a mesma coisa quando Deus te encontrou, a palavra te encontrou, algo saltou dentro de você. Mas vinha muito mais depois daquilo, não era só aquilo ali. Um dia ele se encontra com Jesus e apresenta o Salvador para o mundo. O ministério dele começa agora, ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Você chega nesse estado também. Você olha e diz assim, não, agora é diferente. Eu saltei, eu me alegrei sim, mas eu entendi, eu tenho que diminuir e ele tem que crescer. E aí Deus começa a mostrar o poder dele através de mim, através de você. Ele começa porque ele sabe que ele pode fazer através da tua vida, porque você não vai se engrandecer, é ele que vai ser engrandecido através da tua vida. 30 anos depois ele se encontra lá no Rio Jordão, e João diz, olha, ele tem que crescer e eu só tenho que diminuir. Eu dou graças a Deus que não levou 30 anos para mim reconhecer isso. Dê graças a Deus porque não levou 30 anos para você saber que Jesus tem que crescer na tua vida. E você tem que diminuir. Agora esse Jesus que no ventre de Maria ressuscitou uma criança, não pode resolver teu problema? Não pode ressuscitar a tua vida espiritual? Não pode ressuscitar um casamento? Não pode arrumar filho? Mas eu acho que sabe o que nós precisamos? É falar mais o nome de Jesus. Nós precisamos é falar mais da palavra de Deus. Nós precisamos chamar Ele a nosso ao redor. E Ele começa a fazer. Aleluia! Louvado seja Deus.